Olá, meu aluno, minha aluna, professor Danilo aqui, de Educação Física, mais uma vez aqui com vocês. Agora no 7º ano, para apresentar uma atividade bastante interessante que a gente conhece bastante em nossa comunidade, em nosso espaço. Desde já agradecer novamente a oportunidade às nossas escolas, à Prefeitura e à Secretaria de Educação do Parnamirim por essa oportunidade, por vocês estarem recebendo essa proposta de aula juntamente com toda essa nossa rede de corpo de docentes, tá, gente? Então, olha só, a teleaula de hoje, Parnamirim, essa aula vai simplesmente, professor Danilo, jogos, brincadeiras de cultura popular. Gente, quem de nós nunca ouviu falar em jogos e brincadeiras, hein? Olha só, você pode olhar, estar em casa e olhar para o lado, olhar e você perguntar: ah, mas eu já fiz alguns jogos em casa, eu já joguei bila, eu já brinquei de amarelinha. Exatamente. Só que tem um detalhe, o professor hoje vai passar para vocês esse segredo, qual é a diferença entre jogos e brincadeiras e o que eles têm de comum, tá? Essa diferença e o que eles têm de comum entre eles, tá bom? Então, olha só, origem dos brinquedos e brincadeiras. Essa origem, e meu aluno, minha aluna, onde é que vem, como surgiu, de onde teve o começo, aquela iniciação lá, aquele fiasco, olha só. De onde vêm as brincadeiras? Muitas delas ninguém responde. Essa é a verdade. Elas são universais e fazem parte da cultura popular, como a literatura oral, a música, a culinária. O professor quer dizer que essa parte da cultura popular, a gente pode receber parte desses jogos de outros países? Claro que pode. Muitos dos jogos que nós tivemos foram construídos, foram aprimorados, foram melhorados, foram trazidos, todos eles por várias culturas, tá? Então, olha só, lá na Grécia Antiga, mais uma vez, a Grécia influenciando a cultura grega, a questão do Ocidente, tá? Homero fala de jogos infantis na Odisseia. Aquele cara lá que escreveu a grande Odisseia de Homero, lá foi escrito lá no século 8 antes de Cristo, e ele já falava de alguns jogos e brincadeiras que existiam naquele momento. E olha só, continuando ainda na parte histórica dos jogos e brincadeiras. Apesar de vários indícios na história, é impossível dar a palavra final sobre a origem de várias brincadeiras e brinquedos, pois elas ganham variantes e se transformam no tempo e no espaço. Olha o que o professor falou. Essas variações que se modificam durante o tempo. Tá? Então, assim, é a amarelinha, é a bila. Por quem que já ouviu falar? Ah, professor, é bila, é biloca. Já muda a terminologia, o nome, né? A forma de jogar, o espaço do uso, do ambiente onde se joga. Então, essas questões aí estão relacionadas a fatos históricos e culturais. Então, olha só. Ah, esse aqui tem alguns lugares que chamam de essa biloca aqui, né? Olho de gato, nossa, como você conhece esse nome aqui? Pelo que, meu aluno, minha aluna? É a biloca, olho de gato? Então, tá bom. É o colorido, né? De vidro. Então, olha só. Na China, 6.500 anos, as bolas já eram feitas de fibra de bambu no Japão e de pelos de animais na China. Tá? Então, olha só. Repare que dois países em uma mesma região do planeta, com culturas diferentes, mas que a ideia do jogo sendo semelhante. Vocês compreendem isso aí? A questão das bolas, da bila e tal, só que de formas de uso e materiais diferentes, tá? Porque a cultura chinesa e a cultura japonesa, no caso do Japão e na China, também usa-se muito bambu, tá? Então, olha só, meu aluno, minha aluna, romanos e gregos também utilizavam isso aí. Repara que o material já mudou. Repara que já começaram a usar o couro de boi para confeccionar suas bolas, esse material. E repare e veja só que vem a questão da aprimoração. Aqui, quem pode ver essa imagem aqui? Vocês aí, olha só, essa imagem aí, esse polígono aí. Ah, uma pipa, né, professor? Exatamente. A pipa, olha só, quem é que você sabia que começou a ideia lá na China, no Império Chinês, há 1000 anos antes de Cristo? Só que detalhe, olha o segredo, começou a ser utilizado para os mecanismos militares, para sinalizar,
manobras militares, tá? E aí o que acontece, gente? Já mais recentemente, agora, século XX, né, a história dos videogames começa em 1978 com o lançamento do Odyssey 100, primeiro console que ligado à TV permitia ver os jogos. Então, o que acontece? Já nesse momento aí, a tecnologia já começou a aperfeiçoar jogos que eram primitivos, vamos dizer assim, mais populares, para essa questão mais tecnológica. Então, a interface do homem com a máquina já começou a surgir, essa interação do brincar, do jogo, da brincadeira, já no século XX, em 1968, tá, gente? Mandando o professor. Ah, professor, essa parte é fantástica. Essa parte aqui eu sei, professor. Isso aí é um peão, né? Aí esse peão aqui é o artesanal. Esse aqui é um patinete. Ah, esse aqui também parece um patinete também, só que é um patinete feito na indústria. Esse aqui é um peão também industrializado. Gente, repara só. São a mesma brincadeira com objetos semelhantes. São iguais? São, mas tem essa semelhança em que? No uso, tá? Então, olha só, antigamente as crianças não tinham tantos brinquedos como as de hoje. E por isso tinham que usar mais a criatividade e a imaginação. O professor aqui, o professor Danilo, já brincou, já fez patinete, já fez peão, já brincou de peão, de bila. Baladeira, quem conhece a baladeira? Aquele estilingue, em alguns lugares chamam de estilingue, né? Fazia lá com a madeira, raspava, amarrava liga de soro, e depois ia tentar acertar objetos, colocava lá lata, né? Também tinha essa brincadeira, esse uso. Gente, olha só que interessante. Quando a gente faz o nosso brinquedo, tem mais essa emoção de você poder estar construindo, certo? Você poder saber a forma e a maneira de você melhor usar aquele brinquedo. Porque um patinete dessa forma aqui, ele é feito na indústria aos milhares. Esse aqui pode ter sido feito por mim, para o meu tamanho, para o seu tamanho. Então, um objeto que seja para a nossa brincadeira, que seja feito por nós, às vezes tem mais satisfação do que um já compro, tá? Então, vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Olha só. Você saberia diferenciar essas duas perguntas? O professor fazer para você agora. Vamos lá. A primeira, vamos brincar ou vamos jogar? Professor, agora eu fiquei confuso. Jogar, brincar, jogar não é a mesma coisa? Bom, semelhança, sim, não exatamente a mesma coisa, mas são semelhantes. Vamos ler. Vou te ajudar nesse processo aí. Vem cá, meu aluno, vem cá, minha aluna. Olha só. A palavra jogo popular refere-se geralmente. Ih, professor, mas você gosta dessa palavra geralmente, esse advérbio aí? Ou aquele tipo de brinquedo ou brincadeira que termina em perdas e ganhos com o uso das regras. Gente, olha só, todo jogo popular tem regras definidas com perdas e ganhos? Geralmente sim. Quer dizer que são todos? Não, tá, gente? Então o professor vai chegar lá. Por isso que eu marquei aqui, ó, geralmente, certo? Então aqui, o jogo esportivo. Ah, já comecei a entender. Qual um jogo esportivo que vem à cabeça da maioria da gente aqui no nosso contexto, Brasil? Ah, pentacampeão, Ronaldinho, Neymar, qual o contexto que a gente lembra? Ah, já sei, já. É futebol, né? Tá certo. Mas podia também ser futsal. Mas então, jogo esportivo é qualquer competição ou desafio para o qual as regras são feitas ou criadas num ambiente restrito ou controlado. Professor, mas agora? Restrito e controlado é. Então, quando a regra do futebol fala lá que são 11 jogadores, está restringindo ao número de participantes, tá, gente? Essa é uma diferença muito simples da questão do jogo popular, tá? Então, quem de vocês já jogou um futebol, um futsal, um jogo com linha? Hã? Linha, professor, como é? Foi mesmo, é?
Ah, fica fulano, fica na linha, joga só 4, joga 5, joga 6, joga 8, joga 11, e fica tantos na linha de fora para entrar. Isso é um jogo popular assemelhado ao jogo esportivo, tá? Porque no jogo esportivo, como no futebol, o professor falou que é restrito e também controlado. Profissões controladas, controlado por questões de regras rígidas, como por exemplo, federações, confederações, ligas, tá certo? Controlado pelo ambiente, tá? Professor, que ambiente? Por exemplo, se eu digo que a medida do Maracanã vai ter o comprimento dele lá é controlado em 190 metros, tá? De comprimento, ele vai ter que ter aquela quantidade mínima de espaço e comprimento lá na regra, tá, gente? Então, controlado, que o peso da bola tem que ser 200 gramas, 600 gramas para adulto, para infantil. Se eu determino esse peso, então o ambiente tem que ser controlado, também restrito, tá, gente? Então vamos lá, meu aluno, minha aluna, segue comigo aqui. Ô, professor, apareceu outro nome diferente. Jogo cooperativo. Então, gente, olha só. Geralmente, o jogo cooperativo, ele não tem a questão de você se preocupar com perdas e ganhos, tá? Então é o seguinte, no jogo cooperativo, vem comigo, o segredo é esse. O intuito é ajudar a criar parceria, em que as pessoas não participam para ganhar ou perder, mas sim por todo o processo que leva à meta comum. Ah, professor, quer dizer que o objetivo do jogo cooperativo é a união e a cooperação numa meta comum. É isso aí. Repare que ele pode ser um jogo popular, cooperativo pode, mas aí ele não precisa ter regras definidas para ganhos e perdas. Ah, me dá um exemplo. Por exemplo, já pensou jogar pega-pega sozinho? Ah? Já pensou em jogar telefone sem fio sozinho? Já pensou em jogar amarelinha sozinho? Ah, professor, amarelinha até que dá, né? Mas não fica tão interessante. Já pensou pular corda sozinho? Ah, professor, pular corda, pois é, eu posso até improvisar. Então, gente, mas o jogo cooperativo é isso. Você ajuda o colega a pular corda, você balança a corda, o outro colega depois é a sua vez. Isso vocês cooperam para se divertir, tá certo? Telefone sem fio também. Qual que a gente poderia mais lembrar, que vocês lembram aqui para ajudar o professor? Hã? Depois anota no caderno, coloca lá no Facebook, coloca lá no WhatsApp, lá da sua escola. Ah, eu vi lá com o professor Danilo, lá, eu jogos cooperativos, eu faço muito aqui na minha rua, faço muito aqui em casa. Professor, ajudar a nos fazer de casa, um jogo cooperativo. Bom, se você coopera com alguém na sua casa para cooperar para o bem de vocês todos, a meta comum né, fazer esse jogo, tá certo? Hoje nós iremos fazer a limpeza da casa. Então, se reúne, a meta comum, ajudar em casa, tá certo? Então, vamos lá. Então, repassando, recapitulando, alguns tipos de formas de jogo popular, jogo cooperativo e o jogo esportivo, tá, gente? Toda vez que vocês virem aí na TV, algum assim, vou lembrar ali, professor de educação física, que o Danilo falou, jogo cooperativo, esse aqui parece um jogo esportivo, esse aqui é um jogo popular, tá bom? A queimada tá mais para cá, tá, gente? Jogo popular, certo? Brincadeira. É a ação de brincar, de entreter, de distrair. Pode ser um jogo recreativo, como brincar de esconde-esconde. Ah, professor, exatamente. Esse jogo recreativo é parecido justamente com o jogo cooperativo? Exatamente. Tá certo? Dessa forma, brinquedo e brincadeira relacionam-se, tá? Eles se unem diretamente com o jogo e assim com quem está participando, tá? Então, o objeto, né, o brinquedo, ele se relaciona com o brincar, com a pessoa, tá? É como, por exemplo, o jogo de futebol, né? O mirim, que é aquele jogo, né? Professor, uma vez, aqui, a brincadeira, no jogo do mirim, foi fazer um jogo
no calçamento. E aí, assim, eu tinha bem mais jovem, né? Essa brincadeira, eu fui fazer o jogo e chutei, estava sem tênis, estava sem sandália, e chutei o calçamento e tirei um pedaço do dedo do pé. Então, essa parte aí foi uma brincadeira, mas foi muito divertida, tá, gente? Foi bastante divertida. Depois disso aí, o professor começou a usar sandália. E naquela época, já me ajudou bastante para não machucar o meu dedo, tá bom? Então, essa participação do brinquedo e da brincadeira se relaciona com o participando, tá bom? Vem comigo. E aí, continuando, é através do brincar e o jogar que o aluno, tá certo? Aluno e aluna, constrói o mundo e expressa aquilo que tem dificuldade de colocar em palavras. Muitas vezes a gente gosta mais na hora do jogo, conversar e dialogar sobre, fulano, você foi bem, foi mal, foi bom, foi assim. E o jogo é justamente isso, para a gente se expressar, tá? Muitas vezes a gente tem o fato de se relacionar em casa e com os amigos, e quando você está num momento assim de brincar, as coisas ficam mais fáceis, fluem melhor. Então, chama alguém na sua casa para jogar com você, cria esse jogo, vem, chama para fazer parte desse momento, interage com eles, tá bom? Vocês vão ver a diferença, depois conta para mim, conta lá no Facebook, fala, professor, que bacana, eu fiz lá um jogo lá, com meu irmão, com minha irmã, com meu primo, e aí foi aquela brincadeira lá, a gente conversou depois do jogo, conversou bastante, foi muito divertido, obrigado por essa dica aí. Pois é, gente, vamos lá. É brincando que a criança aprende que quando se perde no jogo, o mundo não se acaba, tá, gente? Quando o jogo, no caso, ou o esporte, tem a regra, a gente perde, a gente levanta e começa novamente. Que brinquedos aumentam o comportamento antigo e estimulam a criatividade. Essa parte aqui estimula a nossa inteligência, porque a gente interage e, deu certo agora, não deu certo. E refaz novamente. Deu errado, refaz o jogo, melhora a forma de jogar, tá certo? Auxilia no desenvolvimento das habilidades físicas e mentais. A gente também, que são necessárias mais tarde na fase adulta. Lá na fase adulta, muitas das nossas experiências que nós tivemos com os jogos, com brincar com os amigos, nós iremos reproduzir, nós iremos ter essa interação, tá? Então, quando a gente está nessa fase de crescimento, a gente está se desenvolvendo, o mundo não se acaba. A gente começa e refaz nossas adaptações. Tá bom? Vamos lá? Olha que bacana. Bola, bicicleta, nadando, roda, escalando. É preciso ressaltar que brincar não é apenas uma atividade natural, é sobretudo uma atividade social e cultural. Então, voltando àquele pensamento, olha só, atividade social, cultural. Professor, quer dizer que quando a gente, por exemplo, vai fazer um jogo com uma comunidade, a gente está interagindo socialmente? Sim. Professor, quer dizer que também culturalmente? Sim. Porque nós temos a situação que cada cultura, nesses momentos, nessas áreas, tem o esporte como união, tá certo? Então, quem é que já ia no futebol, já ouviu falar no fair play, né? No jogo limpo, no jogo aberto? O fair play é justamente isso. Várias culturas, vários países interagindo como meio social o esporte, tá? Então, lembre-se dessa parte aí, a interação social e a parte cultural, tá? Opa, professor, chegou a melhor parte da aula. É isso, o desafio para fazer em casa. Exatamente, meu aluno, minha aluna, nós temos um desafio para vocês fazerem em casa. Então, esse desafio é simples. Você saberia falar de uma brincadeira que gosta de fazer, ou até mesmo criar uma? E aí? Fazer essa brincadeira, professor? Professor, posso criar? Pode. Lembre-se, você já alguma vez já deve ter jogado isso aí em casa, ou na escola, com certeza, ou na rua também, com os colegas, com os amiguinhos, também.
Ah, professor, eu poderia falar sobre a brincadeira que a gente faz lá em casa. Ah, da sandália, que gira a sandália, tem um número. Ah, pedra, papel, tesoura. Claro, coloca isso, escreve. E anota, coloca a data lá de hoje que vocês estão fazendo. Ah, professor, dia tal, assim do ano 2020, a brincadeira que eu gosto de falar é sobre essa brincadeira, assim, porque eu gosto de fazer, tá? E que tal também você fazer, criar uma e apresentar isso aí? Se você não quiser fazer um pequeno vídeo, você também pode fazer isso aí escrito, colocar lá pra gente lá na rede lá da escola, tá bom? E aí vocês depois mostram para o professor escrito ou apresenta, quando tudo isso acabar e voltarmos às atividades normais, tá bom? Ah, o professor quer passar uma mensagem aqui para vocês, antes de a gente dessa aula, que chama-se Dê Tempo ao Tempo. Olha só, minha aluna, meu aluno. O tempo realmente cura tudo. Nossas decepções acontecem e às vezes são reais, mas a tristeza passa e a vida nos leva por novos caminhos. Dê tempo ao tempo e tudo vai se resolvendo, tá? Muito obrigado. O professor Danilo agradece. Satisfação. Forte abraço à minha aluna, meu aluno, a toda a comunidade de Parnamirim, a Secretaria de Educação, por essa oportunidade e fique com Deus. Teleaula Parnamirim.